Rio de Janeiro, 10 horas, 5 minutos. No ar, batepapo.com. A sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas. Bom dia para você que segue na programação da sua MEC AM. MEC AM é uma emissora, você sabe, da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Estamos pelo rádio no AM 800, estamos pela internet em mecam.ebc.com.br, temos o aplicativo app Rádios EBC que você baixa para o seu telefone e estamos também pelo Facebook, facebook.com/Rádio MEC AM. Muito bem, e você sabe, aqui é o nosso batepapo.com. Eu sou o Cadu Freitas, você é a sociedade nas ondas do rádio, da internet também. E agora, para a gente não perder tempo, que o programa de hoje deveria ter 3 horas, mas só tem 55 minutos, então vamos compartilhar com vocês o nosso tema de hoje. Compartilhando. Muito bem, o nosso tema de hoje fala sobre uma pergunta. A gente aprende a ser feliz? Pois é, será? Será que a gente aprende a ser feliz? E olha só, para início de conversa, antes de eu apresentar os nossos convidados, a gente hoje faz um sorteio relâmpago, um presente relâmpago. Tá certo, Maíra de Assis, nossa produtora aqui. Aliás, bom dia, Lucas Alexandre, nosso operador de áudio, e a todos vocês que acompanham a gente. Então, olha só, no segundo bloco, a gente vai sortear um livro. E o livro exatamente que a gente vai ter como base no nosso batepapo.com de hoje, O Modelo do Pensador. Será que o pensador tem um modelo? Aí não sei o que vou dizer, vou só ouvir. E respostas para liderança, estratégia e gestão do nosso convidado de hoje, o Luiz Cláudio Binato. Então, o nosso batepapo.com de hoje fala sobre a tal felicidade, sobre comportamento, o que a gente espera, né? O que a gente anseia e que, na verdade, só fica na questão do eu quero, mas faz o que para ter isso? Né? Então, a gente hoje recebe aqui, com muito carinho, o escritor, palestrante, consultor, coach, enfim, se eu for ler aqui o currículo dele, a gente passa os 55 minutos falando. Luiz Cláudio Binato, primeiro um prazer tê-lo aqui. Eu sei que você pegou a ponte aérea para participar desse programa. Exatamente. Né? Foi feito um convite através do nosso outro parceiro aqui, o Marcelo Smarrito, que eu vou apresentar já ele também, se não fica triste. Então, seja bem-vindo aqui à Rádio MEC, tá bom? Obrigado, Cadu, obrigado a todos aí. Bom dia a todos os ouvintes aí da rádio. E daqui a pouco eu vou fazer a pergunta que não quer calar. Vou apresentar o nosso time, tá bom? Lá. Então vamos lá, o Marcelo Smarrito, tudo bem, Marcelo Smarrito? Cadu, que prazer mais uma vez estar aqui com você. Você está gostando desse programa? É bom ter você aqui. Você sabe que é um prazer enorme conviver com você, né, com seus parceiros e principalmente com a sua audiência. Boa, muito boa, Marcelo. O Marcelo, que é consultor, ele fala pra mim, eu sou ex-executivo, mas executivo nunca é ex, né? Igual aquela coisa de ex-marido, tá sempre junto, parceiro, então não tem toda razão. Não? Então tá certo. E o Bruno Barros tá aqui com a gente. Ele trabalha no Sem Censura, ele é um menino das redes sociais do Sem Censura. Menino, porque aqui só tem cinquentão quase. Tudo garoto. Tudo cinquentão. E o Bruno tá na faixa da metade, né? Ele tá no, como a gente chama em economia, no break-even point. Break-even point, ele tá no ponto de equilíbrio dessa mesa aqui. Meu caro Bruno Barros, bom dia. Bom dia, Cadu, muito bom dia aos seus ouvintes, bom dia aqui aos nossos convidados. Acordei mais cedo com o maior prazer de vir aqui no seu programa pela segunda vez. Rádio, estou ficando viciado nisso, hein, cara. Volte mais, Bruno, assim, aquilo que eu coloquei no meu post ontem no Facebook, sinergia. Eu acho que há muitos anos a gente não via uma sinergia dentro desse complexo de emissoras, né, da rádio, da TV, da web. Como é que a gente consegue hoje ganhar força da comunicação pública e aproveitar e fazer pautas como essa? E trabalhar mais feliz. Né? Muito mais feliz. Sabe, a força da sinergia vem daquele que consome o nosso conteúdo. Né? O conceito do omnichannel, né, dos múltiplos canais, onde eu hoje quero rádio, amanhã eu quero a televisão, depois da manhã eu quero o Facebook. Assim, essa visão mais holística de a comunicação chegar a mim na hora que eu quero,
assim, seja ela on demand, ou seja ela num segundo momento, faz toda a diferença. Então, assim, é muito interessante. Assim, é a televisão, é o rádio, é o Facebook, é a primeira tela, é a segunda tela, não, é onde quer que seja. E eu acho que vocês estão muito bem posicionados em relação a isso. E um não mata o outro, né? E Ao um não contrário, mata o outro. sempre Aquela história de que não, o rádio vai matar, a televisão mata o rádio, assim, nada disso, um está complementando sempre o outro. Sempre complementares. Agora, vamos lá, vamos ouvir agora o nosso convidado. Né? Pô, já deram uma aula aí sobre felicidade, né? Então, já deram uma aula nesse tema. Professor Binato, né? Vamos lá. Também já foi professor da Fundação Getúlio Vargas, hoje é escritor, consultor de empresas. A pergunta que eu fiz aqui, né? A gente aprende a ser feliz, professor Binato? Aprende, Cadu. Aprende, e essa é uma ótima notícia, porque a felicidade, em tempos como o de hoje, né? Ainda mais em tempos como o de hoje, eu diria que tempos como o de hoje é que nos tornam mais capazes de sermos felizes aí, né? O mar bom nunca fez bom marinheiro, né? Mar calmo nunca fez bom marinheiro. Na verdade, é o mar revolto que exige que as pessoas tenham a capacidade de tomar decisões e com isso se tornarem mais felizes, porque a felicidade aparentemente foi vendida para nós durante séculos como sendo um sentimento. A felicidade, na verdade, é uma decisão que se toma, né? Isso tudo é composto de elementos que fazem parte da nossa própria história, da história de cada um de nós. Eu sou carioca, né? Todo mundo sabe, dá para perceber. Estou fora do Rio já há algum tempo e me comovo muito com a situação do nosso estado, da nossa cidade, do nosso país de maneira geral. E trabalho dentro de empresas, com pessoas, com equipes, com as organizações de modo geral. E a grande demanda é, Luiz, como é que a gente pode ser mais feliz? Como é que a gente pode melhorar os resultados do nosso negócio? Como é que a gente pode melhorar o resultado da nossa própria vida? E essa pergunta não era feita, hoje é feita para mim, mas eu fiz essa pergunta durante muitos anos também, né? E durante muito tempo eu não tinha resposta. E eu vinha operando, né, por assim dizer, de uma maneira como eu fui ensinado. Eu fui ensinado pelos meus pais a viver uma vida de uma maneira X, e isso foi formando em mim um negócio chamado modelo mental. Meu sistema de crenças, que é o que eu uso, que todo mundo usa, para dar significado às coisas que acontecem nas nossas vidas. Eu costumo, né, discutir com as pessoas e dialogar e dizer o seguinte: nada tem significado na sua vida até a hora que você dá um. Então, um telefone que toca às 2 da manhã, o que significa? O que significa para você, Marcelo, um telefone que toca às 2 da manhã? Olha, pode ser uma boa ou uma má notícia. Mas a maioria das pessoas... Eu penso uma má notícia. Exatamente. É uma bomba. Pra mim, tocou às 2 horas da manhã. Ou são aqueles trotes famosos que a gente recebe ali. Cadu, não dá assim. Eu tô com uma filha morando em San Diego. Quando ela me liga às 2 horas da manhã, para ela de dia ainda, ela pra mim é só felicidade. Entende? Então nós temos paradigmas que estabelecem verdades. E essa verdade pode ser o céu, pode ser o inferno. Então olha só que coisa irônica isso. Eu toco o telefone às 2 da manhã... A pessoa acorda estourando de nervosismo, né? Aí ela vai pro telefone e atende o telefone. Alô, eu queria falar com o Cadu. Não tem nenhum Cadu aqui. Ah, desculpa, foi engano. Ele, filha da mãe. Pô, era para ele agradecer. E aí dizer, olha, pô, não foi nada. Foi apenas um engano. Mas ele tem uma expectativa de ser uma tragédia. Quando ele não é a tragédia, ele sente essa frustração. E por alguma razão, ele quer estourar, jogar essa emoção para fora, e a emoção sai de nós através dos nossos comportamentos. Então, tem uma conexão direta entre os resultados que eu tenho na minha vida com os meus comportamentos. E os meus comportamentos com as emoções que eu sinto e como que eu lido com essas minhas emoções. Nós passamos a nossa vida fazendo duas coisas. Ou a gente está fugindo da dor, ou está buscando o prazer. Em outras linguagens, a gente pode falar, ou está fugindo da ameaça e buscando oportunidade, fugindo do custo, buscando o benefício, fugindo da rejeição, buscando a aceitação. Tem binômio para o que a gente quiser, para qualquer área do conhecimento. E essa emoção que vem de nós, ela não nasce do nada, ela tem uma causa, e essa causa vem do nosso modelo mental, do nosso sistema de crenças. Aquilo que a gente usa por histórico, por experiência, por aprendizado, que o estímulo que vem de fora, se é um telefone tocando às 2 da manhã, eu já tenho um padrão que diz o seguinte: é tragédia. Portanto, eu tenho que ficar nervoso. Isso não é verdade. Isso é um ser humano autômato, não é um humano como eu preconizo, um humano livre, que é capaz de tomar decisões, sentir o que quer sentir, pensar o que quer pensar e agir como quer agir para ter os resultados que quer ter na sua vida, baseado nos seus valores, aquilo que lhe é prioritário e importante. Vamos lá, Brunão. Quero que você me ajude aí, que você está cheio de curiosidade. Vamos botar óleo nessa panela aí. Eu tenho uma pergunta que o Binato trabalha, faz coaching para as empresas e tudo mais. Isso. E eu tenho uma curiosidade. Qual que é a diferença entre chefe e líder? Então, Bruno, essa pergunta é excelente, porque ela é muito dita, ela é muito contemplada, mas ela é muito assertiva, né? Tem muita teoria sobre isso. Tem muita teoria, mas a questão é muito simples, né? A diferença entre um cargo de chefia e a liderança é uma questão de escolha.
Um chefe, para ser chefe, o que ele precisa? Ele precisa de alguém que veja as suas competências, que reconheça as competências e o nomeie para aquela posição. Um líder para ser líder? Não, líder não, ele basta escolher ser líder. Eu não preciso de um cargo para ser líder. Percebe isso? Eu hoje sou consultor, eu trabalho dentro de empresas, eu sou professor, eu trabalho dentro de escolas, e eu não tenho um cargo dentro do organograma, mas eu tenho uma enorme influência e uma enorme autoridade sobre pessoas que têm cargos lá. Então me coloco, porque escolhi, na posição do líder. E aí sim, o trabalho da liderança é diferente do trabalho da chefia. Uma vez, Bruno, você me fez essa pergunta, me fez lembrar. Uma diretora comercial de uma empresa bastante grande lá de São Paulo, fez a seguinte pergunta para mim: Binato, para eu ser uma boa diretora comercial, eu preciso me envolver na vida da minha equipe, dos meus gerentes, do meu pessoal? Eu falei, não, claro que não. Para você ser uma boa diretora comercial, você pega lá a descrição do seu cargo e segue as orientações e você terá sido uma boa diretora comercial, principalmente se você vender e bater suas metas. Ai, que alívio, eu estava preocupado com isso. Ah, mas espera aí, mas se você quiser ser uma boa líder, eu diria que eu recomendo fortemente que você comece a entender como é que é a vida da tua equipe fora daqui, como é que é a vida do teu pessoal fora do ambiente de trabalho, porque essas pessoas vêm para cá e trazem com elas as influências da vida toda que elas têm. O líder entendendo isso, o que muda na empresa, no dia a dia? Cara, muda muita coisa, porque na hora que ele entende isso, ele tem uma tarefa, ele tem uma jornada. Porque relacionamento, no meu ponto de vista, eu não consigo ter um bom relacionamento com você se eu não estabelecer um bom relacionamento comigo primeiro. Então tem uma jornada de autoconhecimento, né? Quando eu nasci, vou dar o meu exemplo, que é o que eu mais conheço, né? Quando eu nasci, eu fui recebido num ambiente de profundo amor, né? Todo mundo ali celebrou a minha chegada, pelo menos é o que dizem, né? E lá pelas tantas, aquelas pessoas que promoveram o amor na minha vida, também foram as pessoas que me fizeram ter as primeiras experiências de dor, percebe? Foi a minha mãe, possivelmente, meu pai, a minha irmã ou meu irmão, que me deram a primeira bronca, que me deram a primeira chamada, que me fizeram ter a primeira sensação de dor, que eu já vinha tendo só experiências de amor. Então, naquele momento, uma criança sem consciência e vivendo por instintos, começa a criar seus mecanismos de defesa. E eu, obviamente, comecei a criar, saber o seguinte: bom, se eu fizer isso, eu vou tomar uma bronca. Se eu fizer aquilo, eu vou tomar um benefício. Custo-benefício, dor e prazer. Eu comecei a criar uma personalidade, essa palavra é relevante para a nossa conversa, porque a personalidade vem da palavra persona, e a palavra persona vem do teatro grego, aonde persona é person, né? Uma preposição e um substantivo. Pela máscara do ator, saiu o som do personagem. Então, isso me faz acreditar que eu fui construindo máscaras para eu viver no mundo para não sentir dor. E aí eu fui colando essas máscaras em mim de tal maneira, e quando eu fui crescendo, essas máscaras foram se adaptando, e essas máscaras grudaram em mim. E eu me tornei a máscara. Aí eu fui viver no mundo. E eu fui viver no mundo percebendo que eu não era feliz, que eu tinha comportamentos para agradar a sociedade, que eu tinha comportamentos para agradar o meu chefe, mas eu não estava atendendo o meu chamado, atendendo a minha essência ou coisa do tipo. Aí eu fui para o mundo cheio de máscaras. Aí eu quis fazer um caminho de volta para o amor. E para voltar para o amor, eu tenho que passar pela dor. Esse é o caminho do autoconhecimento que eu acredito que seja real. Porque foi o que eu fiz e fez todo sentido para mim. E aí faz aquela máxima, né? Quando vão cair as máscaras? Exatamente. Né? Tem aquela história de sua máscara está caindo agora. Entende? Por isso que o bacana não é deixar a máscara cair, é arrancar a minha máscara. Eu tenho a capacidade de fazer um trabalho de autoconhecimento, de autorrelacionamento, de conexão comigo mesmo, que aí sim, quando eu me encontro em mim, aí eu encontro você em mim, aí nós podemos ser iguais, percebe? E aí as diferenças passam a ser complementares, passam a ser elementos que a gente pode compartilhar uns com os outros. Quando você encontra você no outro, houve empatia, não houve é isso? empatia, total. Né? E é onde o que nos torna humanos. Pô. Nessa mesa a gente tem aqui administrador, comunicador, a gente tem pessoas relacionadas com a internet, empresas e tal, mas se a gente tirar os nossos cargos todos, o que sobra? Sobra o humano. E isso é que nos torna iguais. Percebe? Claro. E eu acredito que nesse momento, né, e que a gente vai viver muitas coisas no futuro ainda, essa condição nos torna mais acessíveis a uma conversa, a um diálogo e uma discussão. O país hoje está dividido, né, em dois grandes grupos, e se deixar, vão se matar. Isso está errado. A forma como o homem resolve problemas não pode mais ser como era antigamente. O homem tem que resolver problemas focando no resultado e não nas suas crenças. É aquela questão. Você escolhe ter razão ou escolhe ser feliz? Às vezes, para você ser feliz, você tem que abrir mão da sua razão.
daquilo que você acredita que é real e de verdade. Porque nada é real até a hora que você estabelece um novo paradigma. Eu estava conversando ontem com um amigo de 30 anos que eu não via há tempos, e ele tem uma dificuldade tremenda de conversar com as filhas dele. Ele tem 2 filhas. Eu falei, cara, quem falou para minha filha que ela ia ter a primeira relação sexual da vida dela fui eu. Porque eu queria ter uma conexão com a minha filha de maneira que eu não fosse o pai e ela a filha, mas que eu fosse um amigo capaz de estar presente na vida dela. Então, se eu fosse ser um pai, que eu aprendi a ser com meu pai, eu teria sido o pai que meu pai foi meu, distante. Deixa eu ir pra dentro da gente, vamos lá. Tem gente aberta já participando aqui do Facebook. Opa. Vamos lá, Lucas. Por dentro da rede. O pessoal tá chegando aqui, já são 23 pessoas assistindo ao vivo a gente aqui no Facebook, fora o rádio, fora o aplicativo. A Maria Auxiliadora Tinoco Nunes, bom dia a todos. A Nancy Teixeira também dá bom dia. A Andréia Mello, ela lá de Campo Grande, é a nossa querida Fofis. Bom dia, Fofis, ser feliz é tudo. A gente também acha, viu? Compartilhando. Você está acompanhando o nosso programa? Dá lá um compartilhar, que isso o que acontece? Você vai atingir mais amigos para esse papo super poderoso aqui. Marcelo Marrito, vamos lá. Quero sua participação também. Entra aí. É um prazer. Assim, eu conheço o Binato assim, de bastante tempo. Tive a oportunidade de reencontrá-lo agora recentemente. E foi uma iniciativa minha de estar procurando assim, ajuda para poder enxergar algumas coisas que às vezes não são triviais, né? E essa ajuda, ela vem, quando ela vem consciente, eu acho que é o melhor dos mundos, né? E uma das conversas que eu tenho tido com o Binato, eu queria pedir para ele tentar explorar isso um pouco para a nossa audiência, é o seguinte: Binato, você sempre fala para as pessoas que a felicidade pode ser uma escolha. Sim. Né? Assim, eu estou feliz ou eu estou infeliz? Não, você pode escolher estar feliz. Pode. Isso é muito forte, né? Porque assim, o que mais a gente ouve são que as pessoas estão deprimidas, que as pessoas estão chateadas, que as pessoas estão tristes, e independe delas terem ou não condição financeira, por exemplo. Perfeito. Né? O que é isso? Assim, eu quero acordar hoje empoderado e dizer assim, eu quero ser feliz. O que precisa para isso acontecer? Bom, primeiro ponto é essa tomada de decisão, né? Quando a gente passa por algumas etapas da nossa história pessoal. Nós nascemos numa condição de dependência, passamos por uma condição de codependência, nos tornamos independentes e podemos então nos tornar interdependentes. Aquela capacidade de nos relacionarmos porque queremos e não porque temos que nos relacionar. E essa maturidade, né, esse processo de crescimento, ele acontece em 4 esferas: na física, na intelectual, na emocional e na espiritual. Mas nós somos instigados e estimulados a crescer naturalmente, fisicamente, materialmente e intelectualmente. Né? O corpo cresce naturalmente, a vida nos coloca numa escola e a gente vai estudando continuamente, mas tem muitas pessoas que têm corpo de adulto, têm mente de adulto, mas uma emoção de criança. Então ele se encontra emocionalmente dependente. A pessoa emocionalmente dependente se coloca no papel da vítima, onde o mundo é o problema e ela é a vítima. E isso não precisa ser assim. A pessoa pode, na medida que ela desenvolve essa habilidade, essa independência emocional, ela se torna protagonista da vida dela. Mas isso dá um trabalho. É fácil? É simples de entender, mas é trabalhoso, porque ele tem que entender uma história de talvez 20, 25, 30, 40 anos para trás, para ele criar uma nova história dali para frente. Então a felicidade no meu ponto de vista, uma tomada de decisão, o que coloca o ser humano no seu devido lugar, aquele que é senhor da sua própria história, do seu próprio destino. Eu conheço muita gente, eu trabalho com executivos que falam para mim, Renato, eu comecei aqui como coordenador, eu não queria ser coordenador, mas eu me tornei coordenador. Depois virei gerente, eu não queria ser gerente, me tornei gerente. Depois virei diretor, não queria ser... Eu falei, peraí, calma. Se você não queria nada disso, por que você se permitiu ser isso então? Aí ele para pensar. Porque eu não tive escolha. Sempre tem uma escolha. Sempre tem uma escolha. Sempre. E por que é tão difícil a gente tomar essa decisão de mudar? Porque nós fomos ensinados a escolher o não. Não faça isso, isso é proibido, não mexa nisso. Nós não fomos ensinados a ousar, a criar, a inovar, a empreender. A gente foi ensinado a seguir padrões de uma sociedade, estabelecidos por outras mentes, por outras temáticas, por outros paradigmas. Então, o grande ponto, talvez a grande dica que a gente possa discutir aqui como ser feliz é o seguinte: quem eu quero ser no meu futuro? Quem eu sou hoje? Quem eu quero me tornar? O pensamento mais estratégico nos convida a fazer 4 perguntas.
Que resultados eu tenho hoje na minha vida? Que resultados eu quero ter no futuro próximo? Por que isso é importante? Aí sim, como que eu vou fazer para chegar lá? A maioria das pessoas que tem uma mente mais voltada para a tarefa, ela se vê numa situação de dificuldade e fala assim, como é que eu saio disso? Então, como eu saio disso é fugir da dor. Como eu busco ser quem eu quero ser, é buscar o prazer. Então nós passamos a vida ou fugindo ou buscando. Só que o buscador, ele precisa encontrar uma meta. E uma meta é algo que eu decido, não é algo que eu sei. As pessoas falam para mim, Binato, mas eu não sei sobre o meu futuro. Mas ninguém vai saber. O futuro não é algo para você saber, o futuro é algo para você criar, para você desenhar, para você imaginar. E nós temos um módulo de imaginação instalado em nós, que com o tempo, pelo pragmatismo e pelas obrigações, e seja pelo que for, as pessoas vão perdendo essa capacidade. Eu perdi essa capacidade durante uma época. Durante uma época eu pegava a minha vida, trocava por um salário, meu salário por contas. E eu me dei conta que eu pagava minhas contas não era com o meu salário, era com o meu tempo. Com a sua vida. Com a minha vida. Entendeu? Então isso é muito grave, isso me doeu muito forte. Até que eu fiz uma transformação relevante Bruno, na minha vida. quer acrescentar alguma coisa? Vamos lá. Eu queria puxar um gancho aqui, que é também falar de frustração, que Sim. também tem isso. Claro. Na vida e no mercado de trabalho. Como que a gente lida com essa frustração? Perfeito, Bruno. Bom, a frustração é resultante de uma expectativa. Né? Na hora que eu espero algo e esse algo não acontece, eu me frustro. Né? Então, uma forma. E expectativas é um aprendizado. Né? Talvez eu tenha aprendido com meu pai era um sujeito muito sonhador. E ele vivia falando para mim, não, meu filho, fica tranquilo, porque daqui a 3 meses eu vou fazer um negócio, vou arrebentar e tal. Aí gerava aquela expectativa, e vou te comprar aquele Autorama. Aí criava aquela expectativa. Aí chegava na data, não vinha negócio, eu sentia a frustração. E eu não posso mais, com 40 anos, hoje com 52, colocar a culpa da minha vida em ninguém mais. Nem no meu pai, nem na minha mãe, nem mais ninguém. Senão me tornaria uma vítima e um imaturo. Né? Então, na verdade, eu posso e devo e quero trocar expectativa por apreciação. Eu posso apreciar as coisas que acontecem ao meu redor. Eu posso observar as coisas que acontecem ao meu redor sem nenhuma expectativa. Eu posso criar talvez até alguma perspectiva do meu ponto de vista. Mas quando eu crio expectativas e elas não são atingidas, aí eu tenho a fórmula para a frustração. Então eu posso regular esse negócio. Faz sentido isso? Faz. Maravilha. Olha só, tem uma mensagem aqui do pessoal que está nas redes sociais. É bom ter o contraponto aqui, olha que legal. Quero mandar um abraço aqui para o Gabriel Menezes, que está dizendo assim, primeira vez que eu estou ouvindo a Rádio MEC. Obrigado aí, Gabriel. Tem uma pessoa que colocou uma mensagem aqui. Gabriel Menezes é debatedor fixo lá do Sem Censura. Opa, Pô, bacana, mas participa valeu. todo dia. Valeu, bom, Gabriel. bom, Bacana você acompanhar a gente aqui. E olha só, o Eduardo Ferreira, nosso ouvinte também fiel. Ele tem 77 anos, está dizendo aqui, ô Binato. Garoto. Posso dizer que as histórias são diferentes. Não concordo com a declaração do amigo que está aqui, com o Binato, né? Está aqui em sua frente, Cadu. Quando o filho procurar sempre ter o pai como amigo, a sua história pessoal gira em torno do amor familiar. O que você fala para ele, Binato? Vamos lá. Veja, eu entendo até o ponto de vista dele, faz total sentido. Quando eu olho para minha filha, para as minhas 2 filhas, eu tenho 2 filhas, Liv e Lara, de 18 e 17 anos, no meu padrão, no meu modelo mental, o que eu quero para elas? Eu quero que elas sejam felizes, né? E o meu trabalho com elas é ajudá-las a sair da condição de dependente e codependente para a posição de independente e interdependente. É claro que quando elas são dependentes e codependentes, não tem esse papo de amigo. São minhas filhas, são dependentes e eu preciso tomar decisões e exerço o poder com base, às vezes, na força e na autoridade. Aí a pessoa fala, na força? Claro. Minha filha com 3 meses de idade, eu não consigo persuadi-la a tomar banho. Eu não consigo fazê-la tomar banho porque eu sou seu pai. Eu tenho que pegar ela com o meu braço e levar para o banho. Eu uso a minha força. Embora o coração repleto de amor, mas eu uso a força porque ela é dependente. Mas elas estão numa idade de 18, 17 anos de idade. A Lívia vai fazer 19, a Lara vai fazer 18. Eu já não posso lidar com elas mais como eu lidava quando elas tinham 5, 6 anos de idade. Eu vou continuar a ser pai delas pro resto da vida, mas eu posso configurar uma relação de pais diferente. Como se configura uma relação de chefes e liderados, ou líderes e liderados hoje. Como as coisas mudaram no mundo, mudaram também as relações entre pais e filhos, entre amigos e amigas, entre homens e mulheres, entre homens e homens, mulheres e mulheres. Ou seja, as histórias estão sendo construídas agora. Se eu ficar muito preso ao meu passado,
Eu perigo eu me tornar uma pessoa deprimida. Se eu ficar muito focado no futuro, eu me torno uma pessoa ansiosa. Eu prefiro viver o momento presente. Porque eu costumo dizer, né, que depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro. E felicidade então vamos viver, é excesso de presente. Vamos viver o presente. Pois é. Olha só, a Gisele Santana Lemos diz o seguinte: oi, gente, família tem que ter amor, porém nem todos os pais cuidam bem dos seus filhos. Gisele Lemos, psicóloga. É verdade. É verdade, Gisele, você tem toda a razão. Por isso que os pais têm que aprender a ser pais. Nasce um filho, o cara vira pai, a mulher vira mãe. A mãe ainda tem uma história, a mulher já tem uma sensibilidade, é outra liga. A relação é diferente. Não, e mulher é outro ser, é uma coisa muito mais desenvolvida, nós temos que aprender muito com elas aí. Mas nós temos 9 meses para aprender a ser pai, nós temos 15 anos para aprender como lidar com uma filha quando ela vai viver a vida dela. Nós temos tempo para isso, mas fugimos da questão. Eu não quero saber da minha filha namorando com ninguém. Então você está escolhendo a ignorância. E na era do conhecimento, escolher ignorância é um pecado letal. É verdade. Ser pai e mãe ninguém faz curso, né? Aprende na prática. Exato, mas aprende com a vontade de ser aprendiz. Agora, quando eu escolho ser pai como meu pai foi, e escolho ser mãe como minha mãe foi, eu cometi um equívoco. Porque eu não posso querer ser para o meu filho o que o meu pai foi para mim. Entende? É uma coisa completamente intuitiva. Por isso que é importante essa questão do humano, essa questão do autoconhecimento, essa questão de você olhar para as pessoas sem o cargo. Quando eu consigo olhar para minha mãe e para o meu pai sem o cargo, eu vejo neles um humano. Aí eu entendo por que eles acertaram muito e por que erraram alguma coisa comigo. E faz parte. Olha só, a gente vai para o intervalo agora. Se liga agora aqui, você que está acompanhando a gente pelo rádio, pelo AM800, pelo aplicativo Rádios EBC, pela internet em macam.ebc.com.br ou pelo Facebook. Olha só, na volta do intervalo a gente vai fazer um prêmio relâmpago. Então o telefone de contato é anote aí, 2117-6922. 2117-6922. A regra é clara. 21. 21. 217-6922. Então é o seguinte, voltamos no intervalo, a gente vai falar de novo um pouco. A gente vai voltar com o papo falando sobre o livro do Binato, O Modelo do Pensador. E aí eu vou falar o seguinte, olha, ligue agora. Quando eu falar, ligue agora que tá valendo. Então o primeiro que ligar vai ganhar de presente o livro do Binato, tá Deixa certo? O nome para dar um autógrafo. Sim, a Maíra vai atender, tá certo, Maíra? Não adianta ligar agora, não adianta ligar no intervalo. Eu vou dar o sinal. Ligue agora. Aquele famoso, ligue já! Ligue já! Ligou já, mas a gente... Fica pertinho do telefone. Fica pertinho do telefone. Fica com o dedo em rixa aí. Fica com o dedo em rixa e a gente vai pro intervalo, a gente volta já com esse papo que tá bombando aqui nas redes sociais e também, certamente, você acompanhando pela Rádio MEC 800 e também pela internet. A gente volta já, Lucas Alexandre, intervalo. Valeu! Você está ouvindo Batepapo.com. Toda sexta-feira, Zusa Homem de Melo traz para os ouvintes da Rádio MEC uma seleção musical repleta de muita música boa e comentários que só ele poderia fazer. Eu não sou Zusa Homem de Melo, eu sou Zusa Homem do Rádio. O meu programa não é perfeitinho. Não é perfeitinho, é cheio de falhas. Mas por isso mesmo é que fica divertido. Ouça o playlist do Zusa, toda sexta e 6 da tarde, aqui na Rádio MEC. Cinema, teatro, literatura, artes visuais. Se a arte faz parte da sua vida, venha fazer parte do Arte Clube, seu guia cultural no rádio e na internet. Entrevistas, reportagens, sorteios, dicas e o melhor da MPB. De segunda a sexta ao meio-dia, aqui na Rádio MEC. Arte Clube. Apresentação: Jansen Campos e Felipe Rangel. A cantora, compositora e bandolinista Nilce Carvalho é a atração do Ao Vivo Entre Amigos desta semana.
Ao lado do violonista Hudson Santos, Nilce Carvalho fala sobre sua carreira, toca canções autorais, além de apresentar grandes clássicos como 1 a 0, Você Bem Sabe e Acreditar. Não perca, ao vivo entre amigos, nesta terça às 6 da tarde, na Rádio MEC. Estamos apresentando Bate-Papo.com. Muito bem, você está com a gente no Bate-Papo.com, aqui pela MEC AM 800 kHz. Eu sou Cadu Freitas, apresentador do Bate-Papo.com. Você é a sociedade nas ondas do rádio e da internet também. E olha, a gente hoje, para compartilhar com vocês o nosso tema de hoje, para a gente não perder tempo. Vamos lá. Compartilhando. Hoje recebendo aqui o Luiz Cláudio Binato, que é professor, consultor, escritor do livro O Mentor do Pensamento. O modelo do pensamento. O modelo do pensamento é o mentor. Já estou com o mentor na cabeça. É que eu não estou enxergando já. Aquela nossa fase dos... O Marcelo já está com óculos aqui, fase dos cinquentões, eu não estou me rendendo ainda. O modelo do pensador, que a gente está debatendo aqui sobre felicidade, o que é ser feliz, será que a gente conquista a felicidade? Conosco aqui o Bruno Barros, nosso menino do Sem Censura, tá certo, das redes sociais. Você acompanha sempre Sem Censura a partir das 5 horas da tarde com a querida Vera Barroso e também com a querida Cátia Navarro. Sempre que dá, a Cátia está substituindo a Vera. Hoje é Cátia. Hoje é Cátia? Hoje é Cátia Navarro. Cátia Navarro, querida Cátia Navarro, querida Vera Barroso também, toda a equipe do Sem Censura, um beijão para vocês. E sempre digo, Sem Censura mudou minha vida. O Bruno sabe disso, né? Bruno, em todos os sentidos. Conosco também o Marcelo Smarrito, que é consultor, professor também, executivo, é um cara que está aí up to date. E conosco, então, o professor Luiz Cláudio Binato. Ele gosta de ser chamado de consultor, de coach, mas do jeito que você quiser, cara. Professor. Eu gosto do tema, a chamada de professor, do jeito que você porque quiser. É muito bacana. E olha só, eu falei, e a regra é clara, né? Então, vamos fazer agora a premiação do livro. Está aqui na mão do nosso convidado, Marcelo Smarrito, né? Você que está acompanhando pelo Facebook, está vendo aqui a imagem do livro. Então, atenção, ligue agora, ligue já, quem ligar primeiro vai ganhar o livro autografado do Luiz Cláudio Binato. Valendo, então. Valendo, tá valendo. Então, pronto, agora é com você. 2176922. 2176922. 021. Vamos lá, 2176922, 021. É agora, liga pra cá e você ganha o livro do Binato. Olha só, as redes sociais não param. A gente continua aqui nos bastidores, né? Batendo um papo. Aê, atenção, vamos ver. Chegou chegando. A Maíra vai atender. Rádio MEC, ela tá falando lá com a pessoa. Vamos ver. Atenção, vamos ver. Claro, como é que é o seu nome? Eu tô traduzindo o que ela tá falando lá. Tô agora. repercutindo. Ela vai falar o nome agora. Atenção. Francisco Carlos, da onde ele é? Bangu! Aliás, Bangu, um abraço pra turma de Bangu, que ontem passou por um perrengue com a chuva danada em Bangu. E a nossa solidariedade ao pessoal de Bangu. Então, Luiz Carlos de Bangu foi o vencedor. Francisco Carlos. Binato tá mais com uma memória melhor do que a minha. Francisco Carlos, nosso ouvinte de Bangu, ligou pra cá e você tem que vir aqui à rádio pra pegar o livro. Tem um prazo, hein? Senão a gente passa pra outro Carlos, Francisco Carlos. Bom, vamos lá pra dentro da rede? Temos vinheta aí. Vamos lá, o Lucas. Por dentro da rede. Eu já li a mensagem da Gisele, né? Sobre o negócio da família, não é isso? Dos filhos. O Guga Fernandes. Poxa, bacana a presença do Guga. Gustavo tá lá em São Paulo, direto do Facebook, conversando com a gente. Muito bom. Mapeei aqui, viu? Valeu, Guga. Obrigado pela mensagem. Tá aqui, ó. Como essa mudança de mindset pode ajudar a desenvolver uma nação e como a tecnologia pode ajudar nesse caminho. Aí eu queria só que eu vou dar um apito pro Guga. Eu vou explicar. Você sabe, vou explicar o que é o apito. Ô Lucas, solta o apito aí. Quer ver? O Lucas vai soltar o apito. Ele tá atento aqui, vamos lá. Apito. Cadê o apito, Lucas? Cadê o apito, Lucas?
apito! Sabe o que é o apito? Imagina. Tá apertando, não tá funcionando. A tecnologia às vezes não ajuda, viu, Guga? O apito é assim, quando a gente usa algum termo técnico que as pessoas não entendem, a gente apita pro juiz explicar. É a tecla SAP. Eu vou dar um cartão vermelho agora no seu apito. Ah, é? Porque quando você me apresentou, você disse que eu era um cara up to date. Então, Lucas, apito no Cadu, por favor. Bom, falar o quê, né? Tá certo. Tomei o primeiro apito na história do bate-papo.com. Esse é o fruto da intimidade, tá vendo? Mas cara, o bate-papo é isso, é a mesa. Eu costumo dizer que aqui é uma mesa de bar, a galera conversando. Só falta, claro, os petiscos e tudo mais, mas tem água gelada, cafezinho, aquele carinho de sempre. Mas vamos lá para a resposta à pergunta aqui do Guga Fernandes. Vamos lá. Bom, a pergunta é a seguinte, estava lendo uma pergunta aqui do Gabriel Menezes, que ele me perguntou o que me levou a escrever o livro. Eu vou falar já, Gabriel. Bom, veja só, quando a gente fala de mindset, né, modelo mental, forma de pensar. Então a pergunta do Google é muito conveniente, porque vivemos num país hoje com uma série de questões, e é uma questão sistêmica, é uma questão muito mais ampla do que qualquer indivíduo pode resolver. E como é que a tecnologia pode ajudar nisso? Guga, para mim é o seguinte, nós passamos por vários estágios de educação. O primeiro grupo do qual a gente faz parte, que nos educa, é a família, né? Com amor, com carinho, com atenção e às vezes até também com algumas repreensões, né? Dizem que crianças gostam de limite, o limite às vezes é colocado de maneira um pouco mais impositiva. Então, isso faz parte do processo. Dor e prazer é da vida. O segundo grande grupo é a escola. A escola é um lugar onde nós também somos formados aí pelos nossos professores. Então, eu acredito que para transformar um país, né, como o nosso, nós temos que restabelecer um pouco aí esse papel da família e restabelecer o papel da escola. E aí a tecnologia tem muito a contribuir com isso. Se você pega a história da Coreia, né, a Coreia do Norte, você percebe, a Coreia do Sul, o quanto que eles evoluíram em 50, 60 anos investindo em educação. Mudaram todos os paradigmas, mudaram isso que você chamou de mindset, né, esse modelo mental de país, para um país voltado para os jovens, voltado para os idosos, voltado para a população produtiva, e com isso você transforma uma geração. O elemento fundamental para essa transformação é liderança. E, na minha humilde opinião, nos carece, no nosso país de hoje, a figura da liderança. Então, eu não posso esperar um líder que chegue para resolver meus problemas. Então eu posso assumir o papel da liderança da minha vida no primeiro momento, da liderança do meu núcleo familiar, da liderança da minha área de influência, e com isso eu vou construindo a minha vida, a minha história, com as pessoas que fazem sentido ao meu redor, e esses núcleos vão se expandindo e vão criando interseções. Eu acredito que o país hoje tem vários grupos aí pensando o país, discutindo o país, mas ainda muito ligados naquele modelo de beligerância, de eu sou contra ou a favor. E aí muitas vezes as pessoas defendem pontos de vistas pessoais, mas não defendem uma história de país melhor, uma visão de felicidade, uma visão de projeto onde as pessoas vão ser mais felizes, querem mais ter razão do que ser feliz. Isso tem que mudar. E aí a liderança tem que fazer parte, e você como um líder te convida a fazer parte desse processo também, influenciando as pessoas ao seu redor. Agora, Binato, você tinha antes falado sobre essa questão, né, da coisa geracional, né? A gente hoje vive, né, nesse mundo em que a gente teve uma educação, né? E que a gente hoje precisa ter uma juventude, uma garotada mais pro diálogo, né? E que às vezes é uma linha muito tênue nesse acerto. Perfeito. Né? A gente sabe que as crianças às vezes, né? Eu não acredito no às vezes, nesse caso, sempre pedem limites. Isso é do ser humano. Né? E quando, é importante isso. E eu educar, né, para ser feliz, para o mundo, a gente sempre ouve aquela história, a mãe educa a gente para o mundo. Essa é a frase mais... É a frase, mas não é verdade. Sim, vamos lá. Então, assim, como é que a gente consegue lidar com esse momento, nessa transição? Perfeito. Porque o meu filho, ele vai entrar. Hoje a gente está vivendo uma nova volta do conservadorismo. Sim. De uma certa maneira. Né? E aí, como é que a gente consegue ver isso? Então, é importante fazer um pequeno resgate do seguinte. A primeira vez, pelo menos onde eu tenho conhecimento, que nós demos um nome para uma geração, foi a geração dos baby boomers, que é aquela turma que nasceu no pós-guerra, né, quando todos os soldados voltaram da Segunda Guerra, os filhos da guerra, e nasceu uma geração, uma explosão, né, demográfica aí, que nasceu uma galera toda junta.
Essa geração deu origem à geração X, depois deu origem à geração Y, depois à geração Z, depois aos milênios. E aí tem aí os historiadores, o pessoal dessa área mais humana aí, começa a pensar sobre nomes para essas gerações. O que eu acho curioso é o seguinte, eu trabalho com pessoas de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos de idade. E as gerações estão todas ali. E vejo muitas pessoas da geração X, que tecnicamente é a geração da qual eu faço parte, falando o seguinte, o problema é essa geração Y, essa geração Z. Eu falei, mas peraí, a geração Y não nasceu do nada. Onde é que nós da geração X estávamos quando a geração Y nasceu? E o que nós fizemos na sua formação? Porque colocar a culpa na geração Y é fácil. Agora, assumir a responsabilidade é que é o desafio. Então, essa história de ser feliz, de ser líder, de assumir a própria vida, requer assumir integralmente responsabilidade por tudo que acontece na sua vida. Então, eu posso me tornar pai, bastando para isso ter um filho. Mas eu posso aprender a ser pai, e quem me ensina a ser pai é o meu filho. Então, eu acredito que a resposta mais pragmática para a sua pergunta, Cadu, é a seguinte. Na hora que um pai se coloca na posição do aprendiz, ele desce humildemente a uma posição de que, não sei como é ser pai, mas sei como é ser um filho. Eu já fui filho, mas nunca fui pai. Eu sei como é ter 5 anos de idade, porque eu já tive. Eu sei como é ser adolescente, porque eu já fui. O que eu vejo é que, às vezes, os pais querem que um adolescente pense como adulto. Sendo que isso é impossível, ele nunca foi. Mas um pai já foi adolescente, ele pode voltar no tempo, pegar o passado como fonte de conhecimento e se colocar na mesma conexão com o filho, e a partir daí crescerem juntos. É claro que falando dessa maneira parece fácil, e é fácil, mas é trabalhoso. Porque para eu me colocar na mesma conexão da minha filha, eu tenho que abrir mão das minhas formas de pensar. Abrir mão da minha crença, que é aquilo que o Marcelo chamou de empatia. Empatia não é eu me colocar no seu lugar pensando como eu penso, é eu me colocar no seu lugar pensando como você pensa. E para eu pensar como você pensa, eu tenho que humildemente abdicar da minha forma de pensar. É um exercício, né? É um exercício diuturno, Bruno. É um exercício diuturno. Todo santo dia a gente aprende com isso. As pessoas dizem, eu faço autoconhecimento numa sala de terapia, num processo de coaching, num treinamento. Não, você faz autoconhecimento no dia a dia. Lá você está treinando, aqui você está jogando. Olha só, para agora tem vinheta de telefone, porque a gente também recebe ligação de ouvinte. Vamos lá, Lucas. A vinheta de telefone. Vamos lá, Lucas. Ouvinte no ar. Isso aí. Isso aí, vamos lá. Fernando José de Almeida, de São Gonçalo. Opa. Gostaria de elogiar a escolha do tema. O Binato é uma sumidade. Olha, rapaz. Valeu, muito obrigado. Gostaria Se você está dizendo, eu acredito. Gostaria de aprender tudo o que ele está explicando. Adoro o programa. Bacana. Abraços ao Cadu. Obrigado aí, Fernando José de Almeida, lá de São Gonçalo, Luçangonça. Muito obrigado. E depois você pode, inclusive, adquirir o livro do Binato. Tá nas melhores livrarias? Nas melhores e nas piores também. Essa é ótima também, nas casas. E lembrando que o Francisco Carlos de Bangu, o telefone dele está aqui, ele ganhou o livro do Binato, trouxe de presente aqui, o modelo do pensador. Bom, Bruno, vamos lá. Eu tenho uma curiosidade, eu não sei se você vai saber responder, vamos lá. Mas assim, eu percebo que o mundo está adoecendo, está ficando muito... Depressão, a gente lá no Sem Censura faz várias pautas de depressão e eu recebo os relatos inbox, assim, centenas, pessoas reclamando, falando da vida que está muito difícil. Sim. Por quê? Por que hoje em dia, assim, a depressão cresce cada vez mais, as pessoas estão ficando tristes? O que é isso? Bruno, excelente essa pergunta é sensacional. Ótimo, sensacional. Ótimo. Né? E obviamente eu não acredito que exista uma resposta certa, mas eu vou te dar a minha resposta, né? Eu acredito que isso tem muito a ver com a velocidade com que as coisas acontecem hoje. Eu tinha 6, 7 anos de idade, minha mãe ia comprar um tênis comigo para a escola, nós tínhamos 2, 3 ou 4 opções. Então, se eu ganhasse um tênis, eu ia deixar de ter 3. Hoje, as pessoas vão comprar um tênis, elas têm 200 opções. Então, você compra um e deixa de ter 199. Tem uma frase que é muito conhecida que diz, cada escolha é uma renúncia. Não, cada escolha, 8.000 renúncias. Então, como eu acredito que nós somos construídos, criados, muito mais pelo não do que pelo sim,
Eu tenho muita clareza, e convido até os ouvintes aí a pensar sobre isso, eu tenho muita clareza de que pessoas sabem o que não querem para suas vidas, mas não sabem o que querem para suas vidas. É muito mais fácil a pessoa decidir o que não quer. Eu não quero trabalhar aqui, eu não quero estar casado com fulano, eu não quero viver nessa cidade. Tá, então o que você quer no lugar disso? Eu não sei. Aí começa a história da expectativa com a frustração que você colocou na questão anterior. Então a depressão vem dessa história de que um dia eu fui feliz, hoje eu não sou. Eu gostaria de voltar ao passado, mas eu não consigo voltar ao passado. Mas a boa notícia é que existe um futuro enorme pela frente e que eu posso fazê-lo do jeito que eu quiser. Eu estou escrevendo um livro chamado O Livro Ainda Não Escrito. E é a primeira vez que eu falo disso, viu, Cadu? Furo do programa, hein? Boa. E eu comecei a fazer essa brincadeira, na verdade, a escrever alguns posts na figura de um personagem chamado Liam Carpenter Bishop, falando o livro ainda não escrito. E as pessoas começaram a procurar esse livro na internet. E não tem esse livro porque, primeiro, ele ainda não foi escrito, e segundo, porque eu ainda não o publiquei. Mas o nome do livro é esse, O Livro Ainda Não Escrito. Por quê? Porque o livro é o livro da sua vida de hoje para o futuro. E as pessoas são aficionadas pelo passado. Os programas de TV falam do passado. A moda vem do passado. Essa história de voltarmos a eras anteriores, o vintage, vem do passado. Mas tem um mundo também olhando para o futuro. A tecnologia olha para o futuro, outros comportamentos são estudados para o futuro. Então, quando a gente olha que o mundo está adoecendo, eu posso dizer que isso tem um ponto de verdade. Mas tem um lado do mundo muito saudável também, que está construindo coisas legais. É questão de você decidir qual canal que você vai ligar. Qual time você vai qual jogar? Time que você vai jogar, para qual Deus você vai rezar? Para aquele que te ensinaram, que é aquele que te castiga, ou que é aquele que você pode aprender, que é aquele que te abençoa? E só deixando claro, quer dizer, o Binato, ele tem todo o perfil profissional dele, mas é sempre bom a gente falar para as pessoas, né, essa história que o Binato está contando aqui, que também, né, nessa questão de depressão, tem todo um processo, né, químico, que com as certeza. Pessoas têm. Então aí tem outros profissionais, né, que podem ajudar você, os psiquiatras, os psicólogos, a depressão terapeutas. É uma doença. Sim, né? sim, e ela não nasce do nada. Sim. E o que você falou faz sentido. Eu posso te dar um relato pessoal. Na medida em que eu começo a receber vários estímulos externos e não sei lidar com eles, eu começo a ter um grau de emoção tão violento dentro de mim que eu começo a soltar no meu sistema cortisóis, cortisona e coisas desse tipo. Isso vai desequilibrando o meu sistema. Chegou um momento da minha história pessoal que eu não conseguia mais fazer as minhas sinapses de maneira adequada. Perfeito. Eu precisei de uma ajuda profissional, de um médico, eu fazia terapia, precisei de um psiquiatra para que ele me ministrasse uma dose de um remédio que ele falou: Luiz, isso aqui é o teu melhor amigo a partir de agora. Eu passei por isso também. Isso quebrou meu paradigma sobre depressão. Eu passei por isso também. O Cadu, tem uma pesquisa de uma instituição de saúde do Reino Unido que ela diz que o Instagram é a rede social que mais causa tristeza, dano nos jovens, porque eles ficam o dia inteiro ali postando. Vendo a vida feliz, felizes, maravilhosos, melhores, e a sua vida não é assim. Né? Não existe tristeza no Instagram, né? Não existe. Muito maravilhoso, lindo, incrível. Olha só, eu quero fazer mais comentários aqui, porque o Gabriel Menezes agora virou fã da gente também. Gabriel, quero contar com a sua audiência também, além do Sem Censura. Olha só, ele pergunta até pro Binato por que te motivou a escrever o livro. E ele coloca aqui: Luiz, a internet pode ser considerada culpada do crescimento de depressão, medo, angústia? O que podemos fazer para mudar este cenário? Perfeito. A Gisele Santana volta a fazer aqui parabéns. Ler e escrever bons conteúdos fazem a diferença, além do bem, a alma e alivia as dores da realidade. Perfeito. Luiz, eu vejo muitas pessoas ficando com depressão por conta da crise no Brasil. E de que forma essa crise está abalando ela diretamente na questão financeira também. O que fazer nesse momento para ajudar essa pessoa? Só quero fazer um registro, puxado. Gente. Vamos matar essa fila aí. Vamos matar, porque vai ter que correr agora. Eu tenho um respeito muito grande pelos meus ouvintes, todo mundo sabe, né? Eu sou um canal também democrático, aqui a gente abre espaço, os ouvintes ligam, a gente não cerceia nada de ninguém. E o Eduardo, né, volta a comentar aqui uma fala do Binato, Eduardo. Ele diz o seguinte: por favor, gostaria de ouvir, solicite o seu amigo. Na verdade, está sendo meu amigo a partir de hoje, como você também, Eduardo. O Binato, conheci ele hoje. Trocar a palavra força por carinho. Até na barriga da mãe, o bebê gosta de ser acariciado. O convidado passa a aparência de autoritário que gera medo. O que se fala é o que é certo.
Gostaria de estar nessa mesa para passar doutrina do equilíbrio. Um abraço. Eu te convidaria tranquilamente, meu querido Eduardo. E aí eu botei aqui uma mensagem para ele. Eu tô lendo aqui porque é bom a gente dar transparência, claro, né? Claro, muito bom, porque é importante. Eu respondi aqui o Eduardo. Eu te entendo, amigo, mas essa impressão é muito pessoal sua. Mas ele já leu a sua mensagem aqui quando você colocou no inbox. Sim. Aí ele responde aqui. Mas é doloroso o ouvinte ficar quieto, parece ditadura. Só ele fala o que quer. Isso não aceito. Nada ele mais simplesmente acaba de dizer que é individualista. Aí ele fala que Tristeza Amanhã haverá novo programa, estarei ouvindo e tal. A gente amenizou aqui o nosso papo. Mas eu queria, Eduardo, de verdade, Eduardo Ferreira, a gente respeito. Eu sou um cara que respeita os mais velhos, né? Você tem 77 anos. Aprendemos isso, né, cara? Aprendemos isso. Total. Então eu queria que o Binato, rapidinho, né, respondesse isso. Vamos por favor, lá. Não parar essa impressão. Não, lógico, que você lógico. tem essa prepotência toda. Claro, lógico. Por favor. E até, Eduardo, sem nenhuma conotação de preguiça nem nada, você tem muito a nos ensinar por conta até da própria história pessoal que tem, ou pelo tempo de vida que tem, obviamente. E eu quero convidar, Cadu, se eu tiver a liberdade de fazer isso, de dizer para as pessoas que podem continuar esse debate na minha página no Facebook também, se quiserem. Vão ter várias perguntas que não vai dar tempo da gente responder Sim. aqui. Luiz Cláudio Binato? Luiz Cláudio Binato, Com Z, Luiz Cláudio, com Z, Binato. Isso aí. Bacana. Então entra lá no meu Face, manda mensagem, não tem nenhum problema, muito pelo contrário. E veja, eu entendo o ponto de vista, realmente as pessoas falam bem, pô, Binato, você é um cara muito enérgico, você passa uma energia muito forte e tudo mais, alguns chamam de autoritário, alguns chamam de arrogante, não tem nenhum problema isso. Alguns chamam de individualista, e eu faço uma distinção muito forte no meu livro de individualidade e individualismo, é uma diferença radical, né? E respeito. Eu respeito, né? Acho que o Eduardo tem a sua razão, porque ele está me vendo daqui e está criando a sua questão. E é uma coisa muito momentânea. Claro, pô, é aqui, lógico. a gente tá no mas bate-papo. convido o Eduardo a entrar em contato comigo e conversar mais sobre o tema se quiser. Você dá palestras no Rio? Brasil e todo. Quando você vier na palestra no Rio, eu vou fazer contato com o Eduardo. Exatamente. Eu vou fazer um convite pro E vamos Eduardo ir convidar o lá Eduardo. bater para participar dessa Não palestra. tem problema Binato. nenhum. Então Estou à é isso. disposição. Seubatepapo.com. É isso aí. Rapidinho, então, a resposta Vamos lá, tem então. 1 minuto Nós e meio. temos 8 deixa eu mil ver. perguntas para responder. Então, primeiro. Do Gabriel, vamos lá. Gabriel, internet é ferramenta, ponto. Ou seja, eu não construo uma mesa com martelo e serrote fazendo sozinho. Eu tenho que pegar o martelo, tenho que pegar o serrote e decidir o que eu vou fazer com essa ferramenta até que eu transformo isso numa mesa. A internet é só uma ferramenta. Pessoas decidem o que vão fazer com a internet. Portanto, tomar decisões é uma mostra de maturidade e um caminho para a felicidade. Por que eu escrevi esse livro? Esse livro, na verdade, ele foi escrito em 2015, tendo eu já trabalhado com esse tema desde 2003. Então o livro, na verdade, é um registro de uma experiência. Na verdade, o livro ele tem 2 partes, como o Gabriel bem colocou. Ele tem uma parte que é voltada para pessoas e uma parte análoga para empresas, porque eu acredito que pessoas e empresas operam da mesma maneira. E a parte de pessoas é bem forte, como eu ministro uma palestra sobre o modelo do pensador, que é uma estrutura, né, que coloca lá resultados, comportamentos, emoções, crenças e valores de uma maneira de entender como seres humanos operam. É claro que seres humanos são diferentes, cada um tem a sua história, mas todos pensamos, todos sentimos, todos agimos, todos damos importância e prioridade a certas coisas e todos estamos buscando a felicidade como resultado. Gente, olha só, tudo que é bom passa rápido. Nossa, voou, voou, né? Eu falei pra você, muito Binato, né? rápido. Pô, para Volta com mais isso. vezes? Pô, quantas Promete? quiser. Então tá Se bom. quiser, Quando você durma estiver no aqui e Rio. continua amanhã. Aí, é boa. E a gente pode, de repente, levar lá no Sem Censura, hein, Bruno? Olha Falar aí, com o pessoal falando da sem censura hoje, 5 da tarde. tem Sem maravilha. Censura. 5 da assistir. tarde, assistiremos. E toda terça, das 8 às 9 da noite, eu faço uma live no meu Facebook. Olha que legal. Tá? E hoje tem, tá? Hoje o tema é inteligência espiritual. Uau. Um tema bem legal. Toda terça-feira, das 8 às 9 da noite, pelo Facebook, LC Binato DHO. É uma outra página que eu tenho, que toda terça-feira tem essa live. E no YouTube tem um canal com as 27 lives que a gente fez até agora. Muito bem. Binato, muito obrigado. Marcelo, muito Boa, obrigado. Cadu, Brunão. obrigado. Valeu, Cadu, pessoal. Obrigado E o livro a todos. tá aí, olha. O mentor do Modelo do pensador. pensamento. Eu botei mentor, virou Ele mentor. já virou teu mentor, É rapaz. impressionante isso. Obrigado aí, gente, pela Valeu, audiência. Cadu. Gente, obrigado, hein? Sou o Cadu Freitas no Bate-Papo.com. Valeu, Maíra. Valeu, Lucas Alexandre. A gente volta amanhã. Tchau, tchau. Você acompanhou Bate-Papo.com, a sociedade nas ondas do rádio. A apresentação, Cadu Freitas.
MEC Notícias.